A seguir, Profecias no Nat Geo. Desastres naturais que parecem cada vez mais frequentes. Fenômenos astronômicos que ocorrem a cada 26 mil anos. Alguns dizem que o fim do mundo está próximo. E que os maias foram os que profetizaram. Entretanto, qual é a verdade por trás dessas supostas profecias? Será que o mundo está a caminho de atravessar inclementes catástrofes no dia 21 de dezembro de 2012? Profecias 2012 e as previsões maias. A ideia do fim do mundo sempre manteve o homem inquieto. O dia 21 de dezembro de 2012 está próximo e muitas teorias giram em torno desta data. Segundo certas especulações, a aparente propagação de catástrofes naturais que os meios de comunicação difundem coincide com uma série de profecias conferidas aos maias. Na cosmogenia maia, a destruição do homem já ocorreu várias vezes. E segundo algumas interpretações, em breve, isso poderia voltar a acontecer. Os maias de fato profetizaram o fim do mundo em 2012? Para saber o final, devemos nos remontar ao início. E o mito maia da criação do homem é o ponto de partida. O relato está preservado em um livro, o Popol Vuh. Podemos dizer que o Popol Vuh é a Bíblia maia porque fala da criação. A história nos leva a esse Gênesis de como os deuses criaram a terra e o homem. Esta é a relação de como tudo estava inacabado, em calma e em silêncio. De acordo com o Popol Vuh, os deuses criaram e destruíram sucessivas gerações de homens em repetidos cataclismas. O Popol Vuh nos dá a evidência dos repetidos ciclos, das etapas. Por fim, os deuses criaram o homem de milho, que hoje povoa a terra. E que também estaria condenado à destruição. Contudo, o manuscrito maia data do século XVI e a autenticidade do Popol Vuh tem sido questionada. Durante anos pensou-se que o Popol Vuh era um documento colonial com influência dos espanhóis e com muitos elementos vinculados à Bíblia. Para confirmar a autenticidade do relato que menciona as sucessivas destruições do homem, devemos rastrear suas pistas na selva de Petén, na Guatemala. Embora pareça um lugar impenetrável, ali há mais de 100 cidades maias. Uma delas poderia ter a chave para desvendar se o mito maia da criação é anterior ao da conquista. Há 30 anos, Richard Hansen percorre o Vale El Mirador, investigando os mistérios que a civilização maia nos deixou. Calculamos que havia cerca de 1 milhão de habitantes no vale em seu apogeu. É uma região chamada de o berço da civilização maia, porque ali estão as maiores e mais antigas cidades do mundo maia. No ano 1000 a.C., eles começaram a se assentar e a construir plataformas, e de 400 a 300 a.C. surgiu o grande estado. Entre a densidade da selva, que hoje cobre a antiga cidade de El Mirador, surge a pirâmide mais alta do continente, a Danda. A sua construção pode ter começado cerca de 1.600 anos antes da chegada dos espanhóis. Aqueles que a construíram acreditavam no mito da criação, temiam a sua própria destruição pelas mãos dos deuses. Uma incrível descoberta aqui realizada confirma isto. É interessante que no Vale Mirador existem sítios onde há evidências do Popol Vuh. No impactante friso do El Mirador, aparecem os heróis gêmeos, 2 personagens que protagonizam grande parte do Popol Vuh. Isto relata perfeitamente a história do Popol Vuh. Aqui temos os heróis gêmeos do Popol Vuh, Hunahpu e Ishbalanque.
Hunapu está engolindo e levando com ele a cabeça de seu pai. E esta cabeça está aqui, em suas nádegas. O outro ser que aparece aqui é Ixbalanque. É maravilhoso ver esta cosmovisão datada no pré-clássico tardio, 200 a 300 anos antes de Cristo. O Popol Vuh é um livro autêntico e verdadeiro, e sua origem é de séculos e séculos antes de Cristo. Se o relato mítico da criação é milenar, a crença maia nas sucessivas destruições do homem também o é. Como e por que essas destruições ocorreram e poderiam se repetir? Yvonne Putzi, especialista em textos indígenas, pode ter a chave para esclarecer se em 2012 o homem atual será destruído como seus antepassados. Qual é a versão do Popol Vuh que vocês têm? O Popol Vuh tem um começo bem parecido à Bíblia cristã. Apenas existiam os deuses formadores, Huracan, Tepeu e Gucumat. Então eles disseram, precisamos de seres que nos adorem. E assim começaram a criar um homem e uma mulher de madeira. Porém, eles eram maus, seus corações eram secos e são destruídos por um dilúvio. São afogados e exterminados. Depois eles fazem outra tentativa de criação. São homens e mulheres de fibra vegetal, porém não eram gratos e também são destruídos. Até que os deuses formadores se reúnem de novo e buscam a substância perfeita para o homem, que é a massa de milho. É o homem de milho quem chega aos nossos dias. Desde a concepção maia, cabe perguntar: o homem de milho tem sido suficientemente grato? O Popol Vuh também abre uma porta para entendermos a nossa relação com o ambiente. E se não respeitarmos os deuses, se não cuidarmos os mandamentos que eles nos deixaram, haverá consequências e mandarão uma catástrofe, um dilúvio, o fogo, um terremoto para nos corrigir ou para que sejamos submetidos a outros estados inferiores. E como podemos ter a certeza de que não teremos a mesma sorte dos homens imperfeitos do Popol Vuh? O mito fala apenas do passado ou dos ciclos que poderiam se repetir? Ao contrário da nossa visão linear do tempo, que começa no ano zero e o contamos para trás e para frente, no caso dos maias, é cíclico. Ou seja, termina um período e começa um novo. E assim, o que aconteceu no passado pode voltar a se repetir. Há uma certa repetição nas etapas possíveis de se prever. E esse é o medo do homem, repetir seus próprios passos. Para os maias, o tempo é uma espiral em que os fatos voltam a ter lugar uma e outra vez. Segundo esta concepção, estaremos no caminho de uma nova destruição? O que aconteceria se o caos se propagasse em cada uma das nossas grandes cidades? Para algumas interpretações, as escrituras maias ainda reservam catástrofes que poderiam ter lugar no futuro. O Código de Dresden, um dos poucos livros dos antigos maias que sobreviveram à destruição espanhola, relata um imenso dilúvio que talvez tenha acontecido no passado e que, de acordo com o conceito cíclico do tempo, pode ser interpretado como uma profecia. Entre os glifos da página que menciona o dilúvio, aparece um crocodilo ou um jacaré cósmico. Aqui vemos a faixa cósmica, ou o crocodilo cósmico, com os glifos que identificam Vênus, o céu. A cabeça para baixo está saindo da boca do crocodilo uma cachoeira de água. Temos o glifo negro, onde lemos em maia Ictxan, e que quer dizer que o céu está negro, ou o céu e a terra se tornarão negros. Isso foi interpretado como uma catástrofe. Um mistério ronda o dilúvio relatado no Código de Dresden. Trata-se de um cataclismo que ocorrerá em 2012?
Podemos ver cataclismos anteriores que fecharam uma época anterior. Estamos estudando e trabalhando para estabelecer se existe alguma conexão com a data que se aproxima, que é o final do 13º Baktuni, o dia 21 de dezembro de 2012. Ou seja, vemos que há ou haverá uma destruição, mas não sabemos exatamente se será no futuro. O Popol Vuh e o Código de Dresden alimentam a ideia de que o homem de milho que hoje habita o planeta também poderia sofrer uma destruição. Entretanto, é outro sítio arqueológico que pode revelar o mistério em torno das supostas profecias maias, Palenque. Ali, alguns acreditam que as inscrições na lápide de um governante maia guardam um código profético que poderia antecipar os acontecimentos do dia 21 de dezembro de 2012. O Nat Geo apresenta uma produção original tão... Continuamos assistindo Profecias no Nat Geo. Ocorrerá um evento radical na Terra no dia 21 de dezembro de 2012. As supostas profecias atribuídas aos maias irão se cumprir, provocando o caos. A aparente propagação de catástrofes naturais anuncia a chegada do fim. No Popol Vuh, a Bíblia Maia, estão descritas as destruições dos homens do passado. Para os antigos maias, existiam distintas épocas que a humanidade atravessou e foi destruída pelas deidades. De acordo com o Popol Vuh, hoje vivemos no Quarto Mundo. Mas quando começou o Quarto Mundo Maia, que poderia sofrer a próxima destruição? No sítio de Palenque, no México, uma inscrição data a criação. Aqui no Templo da Cruz, encontramos o primeiro registro da criação do mundo maia, que no nosso calendário seria em 13 de agosto de 3114 a.C. O calendário da contagem longa, utilizado pelos maias, inicia a contagem do tempo a partir da data da criação. A contagem longa é a contagem do tempo a partir da data era, 3114 a.C. Entretanto, assim como há um princípio, a contagem longa tem um final. É interessante porque no dia 21 de dezembro de 2012, este calendário termina. Este é o motivo pelo qual se associa o dia 21 de dezembro de 2012 com o fim do mundo. O final da contagem longa indica o final de um ciclo de 5.125 anos que começou com a criação. A contagem longa está composta de 13 períodos de cerca de 400 anos, cada um chamado Baktuni. A conclusão de todos os ciclos do tempo, para os maias, era importante. E o mais conhecido hoje, o que está em voga pelo mundo, é o fim da era que se refere à contagem longa, ou seja, quando chegarmos ao Baktuni 13, começará novamente a contagem dos dias. Na tradição maia, o final do ciclo sempre foi associado a acontecimentos importantes. Podemos ver cataclismos anteriores, o fim de épocas anteriores, mas não podemos entender o que vai acontecer no final deste evento no dia 21 de dezembro de 2012. Como são esses acontecimentos? Estariam vinculados à aparente escalada de catástrofes naturais que estão ocorrendo no planeta? Apesar das especulações, algumas inscrições indicam que nem todos os antigos maias acreditavam que o tempo terminaria em 2012. Os argumentos contrários a isso mencionam textos onde a conta dos Baktunis continua além do Baktuni 13. Evidenciando que nem para todos os maias recomeçava quando o 13 chegava, e sim podia prosseguir. No sítio de Tikal, na Guatemala, há evidências. Este monolito é particular no que se refere à contagem longa. Há quantidades que vão além do Baktuni. Esta data ultrapassaria e muito o 2012. Pode ser que o governante que mandou esculpir esta data desejasse competir com outros governantes, dizendo que ele vai ficar mais tempo ou que ele vai regressar em algum tempo.